Fala, meus irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, onde vamos falar sobre esse assunto, o qual você viu aí na capa do vídeo. Amém? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pois é, meus irmãos, vocês viram aí o título desse vídeo na capa. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Arminianismo? Calvinismo? O que de fato vem a ser isso? Quem é Calvino? Quem é Armínio? Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Esse é o mês em que se comemora mais um ano da Reforma Protestante. Não sei ao certo quantos anos vai fazer, mas eu vou deixar aqui escrito. Não tive o cuidado de pesquisar antes de fazer o vídeo. Senti de fazer o vídeo, peguei o celular e vim gravar. Recentemente eu comecei a fazer um curso de teologia e eu não tinha noção de algumas coisas que eu estou vendo agora, né? E esse é um assunto que eu não tinha noção. Embora eu conhecia alguma coisa muito mínima sobre uma certa visão teológica, outra certa visão teológica, mas não sabia a fundo, como não sei ainda, né? O intuito desse vídeo aqui não é tomar partido nem para um lado nem para outro, vocês vão ver só que o porquê desse vídeo. Mas assim, para quem não conhece como eu, tão profundamente, e até a gente que nunca nem ouviu falar, eu vou fazer uma explicação rápida aqui, conforme uma pesquisa que eu fiz. Lógico que devido ao título desse vídeo, pode ser que seja direcionado para alguns teólogos que pesquisam bastante sobre esse assunto e que têm um entendimento muito mais profundo do que eu. E como eu sempre digo nos meus vídeos, eu não sou nenhum teólogo, estou fazendo um curso de teologia para aprimorar o meu conhecimento e para poder trazer conteúdo voltado verdadeiramente para a palavra de Deus aqui nesse canal. Então vamos lá. Quem foi Armínio e quem foi Calvino? Vamos ver aqui. João Calvino e Jacó Armínio foram teólogos do século XVI que desempenharam papéis significativos na Reforma Protestante e contribuíram para o desenvolvimento do pensamento teológico cristão. Suas principais diferenças estão relacionadas à predestinação. João Calvino é conhecido por sua doutrina da predestinação incondicional, que ensina que Deus escolheu previamente quem será salvo e quem será condenado, independentemente das ações ou mérito das pessoas. Ele enfatizou a soberania absoluta de Deus. Jacó Armínio, por outro lado, discordou da predestinação incondicional de Calvino. Ele defendia a ideia de que Deus escolheu salvar as pessoas com base em sua presciência, de quem aceitaria ou rejeitaria o Evangelho. Armínio enfatizou o livre-arbítrio humano e a responsabilidade das escolhas individuais. Então essa é a diferença. Eles concordam em vários pontos, né? Esses são a parte que eles divergem. E eu descobri, assim, estudando e pesquisando agora sobre correntes teológicas, eu descobri que existe uma treta, né? Vamos dizer assim, existe uma rincha, uma disputa de quem está certo, de quem está errado. Só que se você for ver bem, embora eles sejam do mesmo século, eles são do século XVI, João Calvino ele nasce em 10 de julho de 1509 e morre em 27 de maio
de 1564. Já Jacó Armínio, ele nasce em 10 de outubro de 1960 e a data de falecimento dele é 19 de outubro de 1609. Ou seja, se Calvino morreu em 1564 e Jacó Armínio nasceu em 1560, quando Calvino morreu, Jacó Armínio só tinha 4 anos de idade. Ou seja, mesmo que eles se encontrassem, seria impossível um debate teológico entre os dois, né? Porque não tem cabimento. O Armínio só tinha 4 anos de idade. Mas enfim, então existe essa disputa, né, entre os calvinistas e os arminianos. Alguns criaram, são 5 pontos do calvinismo, os calvinistas, os arminianos, os 5 pontos do arminianismo, e enfim, basicamente é isso. Existe uma divergência teológica. Eu não vou tomar partido para nenhum lado, não vou expor o que eu penso, até mesmo porque foram 2 homens de Deus, foram 2 grandes homens de Deus que fizeram parte da reforma. Calvino, assim, com mais ênfase, porque pegou ali o início, logo após Lutero e tal. Vou reforçar aqui, não estou falando sobre teologia, não estou dando um parecer, não vou explicar teses aqui, até mesmo porque eu não tenho essa capacidade. Fica para os irmãos que possivelmente vai ver esse vídeo, e coloque aí nos comentários se eu fui bem ou se eu pequei em alguma coisa, mas enfim, eu vim trazer aqui uma reflexão acerca disso, no meu entendimento, porque enquanto eu estava vendo todas essas coisas, ainda estou pesquisando, tentando entender, Deus trouxe uma palavra no meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos, e ela fica no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, e diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, divisões, não sois carnais e andai como homens? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Isso é o apóstolo Paulo narrando, eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Assim então, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que prega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Então, aqui está descrevendo uma situação onde o apóstolo Paulo menciona Apolo, né? Um irmão chamado Apolo. E esse irmão, ele é mencionado poucas vezes na Bíblia. Aonde fala, um versículo que eu achei que fala interessante, que fala sobre ele, está em Atos, capítulo 18. Só para os irmãos entenderem quem foi Apolo. Nós já vamos entrar no que eu quero explanar aqui. Para os irmãos entenderem quem foi Apolo, no livro de Atos, capítulo 18, versículo 24 até o 28, fala assim, e veio a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João.
E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E ouvindo, Áquila e Priscila o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. E querendo passar a Acaia, os irmãos escreveram, exortando os discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, ajudou muito aos que haviam crido pela graça, porque ele poderosamente convencia os judeus publicamente, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ou seja, ele também foi um árduo pregador do Evangelho. Não sei se aqui a palavra fala que ele era muito conhecido também, ele tinha um conhecimento muito extenso da palavra e ele tinha um dom da eloquência de convencer, né, de pregar o Evangelho para as pessoas. E em certo momento esses irmãos eles se uniram para pregar o Evangelho e pregaram o Evangelho para muitas pessoas. Só que lá em Coríntios, onde a gente acabou de ler, né? Coríntios capítulo 3, onde o apóstolo Paulo está repreendendo ali, porque possivelmente alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou seja, eu concordo com Paulo, eu concordo com Apolo. No meu modo de ver, tinha pessoas ali que estavam defendendo as teses de Paulo, as teses de Apolo, ou estavam divergentes. Não sei se existia alguma divergência entre Paulo e Apolo. A Bíblia não fala. Porém, o que Paulo fala para aqueles que estavam discutindo ou que estavam debatendo, sei lá o que estava acontecendo, eu só sei que tinha essa divergência, ele fala, quem então é Paulo? Ele mesmo falando de si. Quem então é Paulo e quem é Apolo, senão ministro dos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eles foram simplesmente pregadores do Evangelho, por onde alguns creram na pregação através de Paulo, outros creram na pregação, no Evangelho, através de Apolo. Entendeu? O importante é que eles creram no Senhor. E depois ele continua no versículo 6. Eu tendo plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Assim então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que prega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, os méritos não é do pregador. A ênfase, o prêmio, sei lá o que possa se pensar, não era para a vanglória deles. Eles tinham essa consciência. E eu tenho certeza que Armínio e Calvino também, como homens de Deus, pregadores do Evangelho, né, criaram suas doutrinas. Só que eles não são considerados hereges, por nenhum nem outro, porque eles foram homens de Deus, né? Eles estão firmados e fundados, as doutrinas deles firmadas e fundadas em cima das 5 solas da Reforma. E é isso, irmãos. O que eu tenho para dizer diante dessa situação é que lá atrás aconteceu a mesma coisa, né? Nós estamos falando do século XVI aí, 500 e poucos anos atrás. Nós estamos no ano de 2023 após Cristo. A igreja nasceu ali, nos discípulos. Nós estamos falando de 500, é muito recente comparado à história da igreja, a vida desses dois irmãos, para ser defendida muitas das vezes como time de futebol ou como, sei lá, como se fossem os próprios Cristos, né? Como se fosse lógico, tiveram sua importância na reforma, a igreja teve que passar por essa reforma há 500 anos atrás, através de Martinho Lutero, através do protestantismo. Mas nós não devemos ficar fixado nesse tipo de debate, nesse tipo de discussão onde simplesmente cada lado só quer expor a sua razão e convencer o outro de que estão certo e que o outro está errado, né?
Quando que essa é a discussão que o próprio Senhor Jesus Cristo fala que é inútil. São vãs discussões, entendeu? O importante é a resposta que o apóstolo Paulo deu para eles. Um plantou, um regou, mas o crescimento quem dá é Deus. E é isso que nós temos que buscar, o crescimento em Deus. Não ficar se baseando em doutrinas criadas por homens, embora esses homens foram homens de Deus, mas nós não nos devemos enraizar em pensamentos humanos, porque o Senhor está muito além disso. Né? A soberania dele, a grandeza dele está muito além daquilo que nós podemos entender, está fora do alcance da nossa cabeça. Amém, meus irmãos? Então, cai naquilo que a gente vem falando aí nos últimos vídeos, acerca das polêmicas, dessas polêmicazinhas mundanas que acontece. Tipo, a igreja tá dispersa. O lado que tá buscando a palavra, que não tá se interessando pelas coisas supérfluas do mundo, que é o lado dos irmãos que estudam, que estão buscando o conhecimento de Deus, se pega perdendo tempo com essas divergências teológicas, com esses pensamentos, em vez de estar todo mundo de mãos dadas, independente se eu penso A ou se eu penso B, se eu enxergo, se eu entendo dessa forma, se outro irmão entende da outra forma, independente disso, o nosso foco tem que ser pregar o evangelho a toda criatura. Se são somente os eleitos que vão escutar o evangelho e aceitar, ou se essa pregação vai ser eficaz para todo aquele que escutar, não cabe a nós. O crescimento quem dá é Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.